Todo dia, enaltecendo um personagem indígena. Hoje vou enaltecer uma série inteira. Onyx Equinox. Onyx Equinox acompanha a história de um jovem asteca chamado Izel, salvo da morte pelos deuses para se tornar o campeão da humanidade e salvar a raça humana da perdição, de acordo com a Wiki oficial. O principal elenco humano de Onyx Equinox é composto por diferentes povos indígenas, pré-colombianos do México. Izel e Nelly são asteca ou astecas, Caim e Um são maia, Ziane é zapotec, e Xanastacu é totonac. Por fim, Onyx Equinox é um anime que vale super a pena de ser assistido e a indicação vai para amantes de uma boa história de fantasia que traz uma cultura indígena e, para quem ama animes em geral. Todo dia, enaltecendo um personagem indígena. O personagem de hoje é Knuckles, o Equidna de Sonic the Hedgehog. Knuckles é um personagem que aparece na série Sonic the Hedgehog. Ele é um Equidna do clã Knuckles, um antigo clã de Equidnas que habitou o que se tornaria conhecido como as Ruínas Místicas há aproximadamente 3.000 anos. Eles são inspirados em vários povos do sul de Ayayala. Estou tendo diversão. O que é sorvete? É uma sobremesa. Se curte diversão, vai adorar. Sobremesa. Tem uva nisso aí? Não, normalmente não. Sem facilitar, vai com tudo. Onyx, acabei de saber que tem granulado. Sorvete com granulado? Esse é o seu novo destino. Que refeição perfeita para celebrar a minha vitória sobre você na base da bola. O quê? Você ganhou por pouco. Você nunca perdeu tão feio. Todo dia, enaltecendo um personagem indígena. Os personagens de hoje são Kai e Kenneth de Ben 10. Kai é uma jovem indígena do povo Navajo, Diné, e esposa de Ben 10.000. No futuro tiveram um filho que deram o nome de Ken. De acordo com o site Navajo Nation, Ken também pode se considerar Navajo por parte de mãe. Os Navajos, ou Diné, são um povo indígena do norte de Ayayala, da família linguística Tapasca e da área cultural sudoeste. Astro Boy e Pinóquio são duas crianças que são fruto do luto. Ao contrário de grande parte das crianças, eles não envelhecem, não são feitos de carne e osso e, principalmente, não foram gerados pelo amor, e sim pela tragédia e pela ausência dele. Astro Boy é um dos mais importantes personagens da cultura japonesa. Criado por Osamu Tezuka, o pai do mangá moderno, conta a história de uma sociedade em que humanos e robôs coexistem. E nela, um pai orgulhoso e um filho promissor têm um trágico desencontro. O garoto Topio sofre um acidente que tira sua vida e deixa seu pai, o brilhante cientista Tenma, com um vazio irreparável. Ou será que irreparável? Você já deve esperar o resultado. Um pai disposto a cruzar os limites do céu e da terra por seu filho. Se Gepeto era carpinteiro e usou essa habilidade como pôde para recriar o filho, Dr. Tenma operou um milagre através da tecnologia. Quando Gepeto percebeu que o filho de madeira não era igual ao biológico, ele rejeitou a sua existência. Aquela criança que lhe talhou a imagem de seu filho não pensa como ele, nem fala, ou se comporta, e nem é o filho que lhe perdeu. Na verdade, é uma criança totalmente nova, que nasceu ontem. Sua curiosidade com o mundo é tamanha que cada experiência é uma nova experiência. Quando o homem que criou Astro viu que suas memórias eram totalmente novas, Astro é totalmente rejeitado e é vendido para o circo. Algo que também acontece com Pinóquio, não pela vontade de Gepeto, porque já tinha criado afeição pelo garoto. Nas duas histórias, os meninos bem-aventurados e curiosos aprendem que não são a continuação da história de outra pessoa, são sua própria pessoa com história pessoal. Astro encontra um pai que o aceite, que não é o homem que o trouxe a este mundo. Pinóquio é finalmente compreendido por Gepeto e ambos se tornam uma família. Não a sombra do que poderia ter sido, mas o reflexo do que pode ser. O retrato da ansiedade e depressão em Gato de Botas 2. No filme, Gato de Botas é apresentado como um herói valente, que ri na cara do perigo e está disposto a aceitar qualquer desafio, seja qual for o risco. Porque até então ele sempre esteve livre de consequências e utilizava do clamor do povo como seu combustível. Porém, a partir do momento em que esse ser imbatível se vê fragilizado por uma situação comum a todos, que é o fato de possuir somente uma vida, ele passa a não apenas se tornar mais próximo do espectador, mas também estar sujeito a falhas. Quando o gato foge por medo e começa a viver em meio a outros gatos, a depressão o toma por completo. Ele perde a sua força de vontade, deixa de lado a sua vaidade e mal faz algo no dia que não seja dormir.
Quando ele se encontra frente ao perigo iminente, seus olhos dilatam, sua respiração começa a pesar, arrepios o atingem e o medo de perder a sua vida de aventuras o domina. Mas o triunfo do filme está exatamente em nos mostrar que até mesmo aquela pessoa que parece inabalável está sujeita a ter seus momentos mais frágeis. E mesmo que ela não saiba como falar ou lidar com tudo isso, ela não precisa estar sozinha. Porque sim, somente o Gato de Botas era capaz de se impor em frente ao seu medo, mas a força necessária para dar o primeiro passo ele pôde encontrar naqueles que o amam e sempre estiveram ao seu lado. A morte e legado de Akira Toriyama. No dia 1º de março de 2024, morreu aos 68 anos Akira Toriyama, um dos maiores artistas, roteiristas e mangakas do Japão e de todo o mundo. Autor de histórias que marcaram gerações, assim como toda a cultura japonesa. Seu legado como artista e design de jogos como Dragon Quest e Chrono Trigger, e principalmente seu trabalho de autor e mangaka das obras Dr. Slump e principalmente de sua obra mais famosa, Dragon Ball, inspiraram e ainda irão inspirar dezenas de artistas em todo o mundo. Com isso, o legado de um dos maiores mangakas de toda a história jamais será esquecido. Faleceu aos 68 anos no Japão Akira Toriyama, o criador da tão famosa franquia Dragon Ball e tantos outros trabalhos ao longo de mais de 40 anos, revolucionando não só a indústria de animação japonesa, mas também de games e deixando um marco em várias gerações que jamais esquecerão todo o seu incrível legado. Obrigada, Akira Toriyama, por todo o seu trabalho, por ter mudado a minha infância e a minha história com animes e a vida de tantas outras pessoas no passado, hoje e com certeza no futuro. Mano, infelizmente o pior aconteceu. Hoje, dia 8 de março, foi anunciado o falecimento de Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball. Uma das maiores perdas que tivemos pro mundo dos animes e mangás, já que Akira era um gênio e as suas obras inspiraram uma geração inteira de mangakas. Tanto que se não fosse por ele, não existiria animes como One Piece e Naruto. A causa do seu falecimento foi o hematoma subdural, que acontece no cérebro, e ele se foi aos 68 anos, no dia 1 de março. Os outros autores até deixaram suas mensagens sobre o falecimento dele. Segundo Oda, criador de One Piece, Akira era uma inspiração desde criança para ele, e que espera que o céu seja o mundo alegre que ele imaginou. Já Kishimoto, criador de Naruto, disse que Akira também era uma inspiração para ele, como se fosse seu professor, e que admirava muito ele. Infelizmente perdemos um dos maiores gênios dos animes. Dragon Ball é uma grande obra-prima, inspirou muitas pessoas, inclusive a mim, e espero que a lenda Akira Toriyama possa descansar finalmente em paz. Muito obrigado, Akira. Olha que coisa de maluco, você sabia que existe uma dublagem perdida de A Branca de Neve? Essa que você conhece não é a original. Um dia eu serei feliz sonhando. Em 1937, a dublagem era muito comum no mundo inteiro, menos no Brasil. Só tinha filme legendado aqui, não existia nada dublado. Só que o próprio Walt Disney percebeu que o Brasil tinha potencial. O cara era visionário, ele queria Branca de Neve dublado em português. E é aí que entram duas lendas da música brasileira. Dalva de Oliveira fez a voz da Branca de Neve e Carlos Galhardo fez a voz do Príncipe. Eu quero que o meu amor. O Walt Disney gostou tanto da dublagem que ela foi considerada a melhor do mundo. Respeita a dublagem nacional, a melhor do mundo desde a primeira, rapá. Só que os caras conservaram mal e perderam essa primeira dublagem. Meus parabéns. Não precisa ser um crítico de cinema para notar que os filmes hoje em dia, quando não são de grandes produtoras, tipo a Marvel, a DC, enfim, estão ficando com uma carinha assim, diferente, mais crua, menos polida, uma coisa mais vida real. Bom, bem-vindos à era dos filmes low budget, ou seja, dos filmes pobres, cujo orçamento é uma piada, mas que podem ser sim muito bons. Com Hollywood vivendo em uma época de excesso de franquias, a teoria de que os filmes estão morrendo, assim como o rock and roll teria morrido, tá ficando cada vez mais frequente. Mas adivinha, o rock não morreu e os filmes também não. A improvável esperança do cinema está em uma onda peculiar e brilhante de diretores que estão produzindo histórias de micro orçamento. Vale lembrar que filmes de baixo orçamento são feitos há muito tempo, do primeiro Star Wars a Pulp Fiction, passando por
outros clássicos que ninguém dava nada e viraram grandes bilheterias. Mas agora, na época que estamos vivendo, eles estão podendo competir com filmes ricos, mais ricos do que nunca, vale a pena destacar. Então, os filmes pobres não estão apenas se tornando populares, como também estão ganhando Oscars. São os casos aí do Corra, Moonlight, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Então, além de ter muita criatividade, os diretores também são forçados a pensar em efeitos práticos ao invés dos efeitos visuais, músicas originais ao invés da trilha sonora carésimas, que muitas vezes só impressiona, né, no trailer, mas no resultado deixa a desejar. E aí, qual é o seu filme pobre ou low budget favorito? O fato dela ser incrivelmente real em todas as suas versões faz dela provavelmente a vilã mais cruel da Disney, pelo menos na minha opinião. A Cruella é uma das vilãs da Disney que mais ganhou adaptações e versões ao longo do tempo, mesmo não sendo uma vilã de princesa, o que já é muito raro. Mesmo ela podendo ser vista em tantas versões diferentes, eu acho que ela não tinha esse hype tão grande de ser, por exemplo, a vilã favorita da maioria das pessoas, até o live action com a Emma Stone. Não que as outras versões não tenham sido icônicas, mas eu acho que cada uma conseguiu pegar uma geração diferente. O que faz com que a Cruella, né, ao longo do tempo, seja uma vilã sempre lembrada, sempre referenciada nos visuais, na personalidade. Trazer o ponto personalidade é muito interessante porque a Cruella não se apoia em nenhum elemento de fantasia. Ela não é uma bruxa, ela não usa uma poção mágica, ela não tem poderes especiais. Não que isso seja um shade às vilãs que tem, mas eu acho que é justamente o ponto de aproximar a Cruella de uma pessoa que talvez existiria na vida real e provavelmente deve existir, é o que justamente acaba afastando ela da humanidade de todo jeito. Afinal de contas, a motivação da nossa diva é extremamente fútil e extremamente cruel. Cruel, inclusive, momentos. Claro que na versão mais recente, né, do live action com Emma Stone, a gente tem um contexto maior e um background do porquê que ela persegue tanto esses cachorros. Contexto esse que eu particularmente não achei ruim deles terem apresentado no filme, mas também não me faria falta se não tivessem contado. Até porque o motivo de eu gostar tanto da Cruella, se é que gostar é uma palavra que pode ser dita, né, sobre essa mulher, é justamente o fato dela ser extremamente fútil, tanto na motivação quanto na vida. Inclusive a nossa diva Mika fez um vídeo falando, né, justamente sobre o porquê que a Disney tá trazendo tanta humanidade pros vilões agora nos live action. Eu super aconselho vocês irem ver o vídeo dela, porque ela fala muito mais dos vilões no geral. Mas falando especificamente da Cruella nesse vídeo, provavelmente vocês não sabem, mas 101 Dálmatas é um dos meus filmes favoritos da Disney. É literalmente o meu comfort movie, junto com Lilo e Stitch. Eu gosto muito de como a Cruella sempre mexeu muito com o meu caráter desde criança, porque eu sou completamente apaixonado por cachorro. Os meus amigos sabem disso muito bem. E eu ficava, como que eu consigo gostar de uma vilã que quer destruir justamente uma das coisas que eu mais amo na vida? Ela na animação é completamente doida, o que eu acho simplesmente maravilhoso. A cena dela dirigindo o carro, eu sempre fui apaixonado por isso aqui. Coisa que outro ponto legal, a Cruella nunca me deu medo, tava pensando nisso agora. Todas as outras vilãs, principalmente a madrasta da Branca de Neve, quando ela vira bruxa, me borrava, mas da Cruella eu nunca tive medo, eu sempre achava ela muito engraçada, na verdade. Lá no live action com a Glenn Close traz muito tom de filme Sessão da Tarde, né? Uma presepada maravilhosa, ela cai de cara no cocô, depois ela se junta num monte de pena. Puro suco da comédia dos anos 90, anos 2000, é muito bom. Eu também acho maravilhosa a versão com a Emma Stone, na verdade é o meu live action favorito da Disney, eu sei, é uma coisa muito grande pra dizer. Eu gosto que aqui, além do background, eles adicionaram um fator moda, né? É literalmente o Diabo Veste Prada da Disney. E eu acho que foi um acréscimo muito justo, né? Combina muito com a história da Cruella. Enfim, Cruella de Vil, uma vilã perfeita em qualquer versão. Tá, mas você sabe por que a letra Z é usada pra representar o sono nas histórias em quadrinhos? Será que os personagens dormem falando Z? Então, essa explicação é meio confusa. Até porque o primeiro registro existente desse recurso aconteceu numa tirinha publicada nos Estados Unidos lá em 1903. E ela não trazia muitas explicações pra isso. E por isso as pessoas criaram algumas teorias. Tipo que o Z seria uma abreviação de snooze, que significa soneca, ou alguma onomatopeia pro som de ronco, o que, convenhamos, não faz nenhum sentido, já que seria impossível alguém associar o som de Z a esse tipo de barulho. E para entendê-la, a gente primeiro precisa saber que o ato de roncar está totalmente relacionado ao de serrar na língua inglesa. Para quem não sabe, existe uma expressão chamada sawing wood, serrar madeira, para se referir ao ronco. Seria como ver alguém roncando e dizer: esse cara parece que tá serrando madeira. Inclusive, existem tirinhas antigas onde cartunistas norte-americanos usaram essa expressão em forma de desenho. E a onomatopeia para serrar em inglês é justamente a letra Z.
Ou seja, Z é só uma outra forma de representar a expressão Sawinwood. No final, os quadrinhos só querem dizer que o personagem está roncando mesmo. Luca e Alberto são oficialmente um casalzinho. Um dos diretores de Luca acabou postando em seu Instagram diversas imagens confirmando que eles dois são sim um casal. É isso, foi confirmado, eles são baitolinha, só resta aceitar. Oh, mas Matheus, eles são crianças, não pode isso. Amigo, a gente tem tantos casais parecidos com o Luca e o Alberto espalhados por diversos tipos de mídia de audiovisual e eu nunca vi vocês reclamando sobre isso. E a gente sabe porque você nunca reclamou, né? A gente sabe. Outra coisa é que nas imagens que foram liberadas parece que eles dois estão um pouquinho mais velhos. Então tudo que acontece no filme provavelmente é aquela amizade que rola antes de você namorar. Uma amizade pré-romance. Uma curiosidade legal é que agora Luca entrou oficialmente para as produções que foram censuradas pela Disney. Isso porque os criadores falaram que eles realmente pensaram em fazer os dois serem um casal, mas eles acabaram optando por deixar como amizade mesmo. E a gente sabe que eles acharam melhor deixar os dois como amigos pra Disney não cancelar o projeto. Assim como eles fizeram com Mimona, que era um projeto da Disney e foi cancelado, e todo mundo sabe o porquê. Assim como The House, outros desenhos como Gravity Falls e Star vs as Forças do Mal, são desenhos que os criadores falaram que queriam ter sim representatividade neles, só que a Disney falou: não vai não, amor. Então é isso, né? A Disney só contrata gente gay, mas não deixa a gente gay mostrar outros gays. Como o filme do Sonic revolucionou o cinema. E pra entender isso, vamos voltar pro dia 30 de abril de 2019, o fatídico dia que lançaram o primeiro trailer de Sonic. E todo mundo tava no hype pro filme do Sonic, pro trailer do filme do Sonic, até que a gente conheceu o famoso Sonic feio. E a internet foi a loucura, dos fãs mais hardcore até a galera que pouco acompanhou o Sonic durante a vida. Todo mundo odiou, ninguém gostou desse visual. Uma pegada mais realista em um personagem que não combina em nada com o realismo. Aquilo foi o maior tiro no pé possível. E é aí que vem a revolução. Não é comum esses estúdios bilionários escutarem os fãs, mas apenas 3 dias depois veio a notícia. O filme seria adiado em alguns meses porque eles iriam refazer o visual do Sonic. No dia da revelação do novo trailer com um novo visual, a internet explodiu. O trailer quebrou recordes, é o trailer mais visto da história da Paramount até hoje. E claro que eles fizeram isso porque sentiram que o Sonic feio faria o filme fracassar, mas isso não importa, porque ali foi a prova de que os fãs têm poder, não importa se é pequeno ou não, mas a força dos fãs pode impactar as coisas. E bom, o resto é história. O primeiro filme foi um sucesso, o segundo filme um sucesso maior ainda, e agora a gente vai receber Sonic 3, que tem tudo pra ser melhor que os dois primeiros e pra continuar fazendo história. As adaptações de jogos pro cinema e pra televisão chegaram pra ficar, e a onda de sucesso começa em 2019 com Detetive Pikachu, mas é com Sonic em 2020 que o negócio começa a ficar interessante. Antes disso era fracasso atrás de fracasso, com pouquíssimos sucessos. E quando eu falo de fracasso, eu tô falando de bilheteria e de crítica. Daí depois de Sonic já veio Arcane, The Last of Us, Sonic 2, a animação de Cyberpunk e o maior de todos, o filme do Mario, que conseguiu ser a maior bilheteria de 2023. Mais de $1 bilhão, uma loucura total. E no mesmo ano ainda teve Dungeons and Dragons, que é um filme muito divertido e foi um sucesso com críticos e fãs. E também teve Five Nights at Freddy's, que não foi um sucesso crítico tão grande, mas definitivamente foi um sucesso de bilheteria. Esse ano tem Sonic 3 e Arcane temporada 2, ano que vem tem o filme do Minecraft The Last of Us Parte 2 e ainda tem o Super Mario 2 e FNAF 2. Simplesmente os dois maiores personagens dos games fazendo sucesso no cinema e o maior jogo da história também chegando nas telonas. Detetive Pikachu 2 também tá vindo aí, assim como o live action de God of War, e também tem Secret Level, uma série que vai ter episódios focados em games famosos. A pirataria pode salvar o cinema. Apesar de ser vista como uma das grandes vilãs pela indústria do entretenimento, com a popularização dos serviços de streaming e o fim da mídia física, determinadas obras cinematográficas estão cada vez mais difíceis de serem encontradas. E eu não tô falando aqui de filmes antigos em preto e branco. Recentemente, algumas plataformas de streaming retiraram de seu catálogo suas próprias produções originais. Então, essas obras não apenas saem dessa plataforma, como muito provavelmente nunca estarão disponíveis nas concorrentes. A longo prazo, isso transforma esses títulos em lost media. E é aí que a pirataria preenche uma lacuna na preservação audiovisual. A gente tem um caso muito peculiar na história do cinema brasileiro, que foi a restauração de O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de Glauber Rocha. Alguns trechos das películas e arquivos mantidos oficialmente tinham uma qualidade de som inferior a uma cópia pirata que estava disponível na internet. Então, o som dessa cópia pirata foi utilizado na restauração oficial do filme.
O mais enigmático do filme Wish da Disney é que ele veio antes de qualquer outro filme. A própria Disney confirmou que Wish mostra a origem da Estrela dos Desejos, que é mais conhecida por aparecer em Pinóquio e gerar a música tema do estúdio. Mas a questão é que Wish é a grande origem do universo Disney como um todo e da onde a magia vem. O vilão é, na verdade, a entidade dentro do espelho da Rainha Má, já que no fim do filme ele fica preso dentro de um espelho. E até uma de suas falas no filme é exatamente a mesma da Rainha Má. Sem falar que os mesmos símbolos do Zodíaco aparecem nos dois filmes e coloca na sua cabeça que Branca de Neve foi o primeiro filme do estúdio. Você fica até o fim dos créditos do filme, você vê o vô da Asha tocando a música tema da Disney. E ele já tem uns 100 anos, ou seja, ele é mais velho do que Pinóquio e até do que Branca de Neve. A Asha usa a mesma roupa da fada madrinha, os 7 amigos dela possuem as mesmas personalidades dos 7 anões. Animais, flores e outros elementos de outros filmes aparecem durante a história, sem falar de falas exatamente iguais que são ditas no filme. A magia do vilão é verde que nem a da Malévola, a maçã envenenada aparece na sala dele, as orelhas do Mickey, o Peter Pan e a Wendy também. Enfim, são mais de 100 detalhes para 100 anos de história e referências para filme que algumas pessoas nem conhecem, como Atlantis ou A Espada Era Lei. Então o filme foi feito para ser uma homenagem para os 100 anos da Disney, porque na verdade ele foi o começo de tudo. Apesar do filme não ter sido tão bem aceito pelo público, ainda assim esses detalhes fazem tudo valer a pena. Olha, eu achei! Eu achei os pãezinhos. Toma. Que bom. Ainda tem uns na padaria. Esse é de pizza e tem de presunto. Vocês querem? Eu trouxe 5. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Deu certinho. Toma. Esse é pra você. Mas eu... Ele tá doido! Tá tudo bem? Consegui filmar quando capturou a carta, mas eu filmei quando você entregou os presentes. Parece que o Lee também simpatizou com o Yukito. Além de ser seu rival na captura das cartas Claw, também é seu rival com seus amigos. Você vai conseguir! Vai! Prontos? Eu não vou perder essa corrida. Amiguinho! Ei! Você não gostaria de almoçar com a gente? Não. Não quero almoçar com você. Sakura! Hã? O almoço tá pronto. Não demora. Já vou! Eu acho que eu vou com você. Me desculpem, eu comi tanto. Imagina, é saudável comer bastante. É que o almoço está delicioso. Se você estiver com o corpo sadio, a comida se tornará muito mais gostosa. É verdade. Obrigado pelo almoço. Impressionante. Tudo isso pra mim? Bom, muito obrigado. Você sabia que reclamar de filme ou personagem ruim pode realmente funcionar? O Sonic Feio é um exemplo disso, pois agora seu visual nos filmes é totalmente fiel ao original. A Liga da Justiça de 2017 foi um fiasco, e os fãs pediram uma versão do Zack Snyder, que era o diretor inicial. O filme de 2021 teve cenas adicionais e melhorias que o transformou em sucesso. O Esquadrão Suicida de 2016 foi bem ruim, mas em 2021 James Gunn fez um soft reboot que deu muito certo. 2 meses antes de lançar Wi-Fi Ralph quebrando a internet, os fãs criticaram o tom de pele mais
claro e traços finos da princesa Tiana. Então a Disney escureceu o tom de pele, alargou o nariz e mudou os traços da princesa antes do lançamento do filme. Quando Deadpool apareceu em Wolverine Origins, o público odiou seu visual, mas em 2016, o Ryan Reynolds se redimiu com o público. Em toda a saga dos X-Men na Fox, o Wolverine nunca usou seu traje original em amarelo, e apesar de gostar do Hugh Jackman, os fãs sempre reclamaram do Logan não ter um traje decente, mas agora essa maldição foi quebrada. Existe algum filme ou personagem que você gostaria de melhorias? Comente e deixa seu gostei. Atualização da hierarquia do inferno de Vives e Pop, começando com Hellhounds, estando na classe mais inferior do inferno junto e perdendo apenas para os Imps, ou como são conhecidos, os Diabretes. Acima deles existem os demônios que já nasceram no inferno, chamados de Hellborns, sendo as criaturas nativas de cada anel e tendo característica definida de acordo com seu anel de origem, como por exemplo os demônios peixes que são diretamente do anel da inveja. Logo acima, os Sinners, ou como nos chamamos, pecadores, humanos que faleceram e foram pro inferno. Suas aparências são mudadas dependendo da forma que o pecador viveu na vida passada. Não muitos degraus acima, os Overlords, pecadores poderosos o suficiente para ter algum tipo de controle sobre o anel onde vivem, tanto economicamente, socialmente ou fisicamente. Após isso vem os demônios goéticos, demônios da realeza cujos são encarregados de manter a ordem entre os pecadores, sendo extremamente poderosos e perigosos assim que irritados, estando abaixo dos reis goéticos, os príncipes infernais ou os 7 pecados capitais, organizado por 7 demônios que se refere a cada pecado. Logo acima, Lilith, Charlie, Mon e Sai, sendo parte da família de Lúcifer e estando na penúltima escala da hierarquia. Por fim, temos Lúcifer, o anjo caído que comanda tudo. Eu queria entender qual que é o problema que vocês têm com a Korra, tá ligado? Não faz o menor sentido. Ela é um avatar melhor do que o Aang e um avatar mais forte do que o Aang. Além de que ela também gostava de ser um avatar. O Aang não gostava, tá ligado? Tanto que ele fugiu do dever dele devido à pressão. Ela conseguiu manter o equilíbrio tanto no mundo espiritual quanto no mundo mortal. Coisa que o Aang nunca fez. Ela não é forte porque ela apanhava pros inimigos normais. Isso daí aconteceu em momentos específicos, tipo, muito específico. Eu não sei se você assistiu ou você só escutou o que o povo tá falando e você tá repetindo. Momentos específicos esse que eles enfrentavam e batiam nela, esses momentos na qual ela tava enfraquecida. Só que é inegável, mano. A Korra, ela é melhor do que o Aang. Ela é muito melhor que o Aang. Isso de, ela é chata. Beleza, você tem todo o direito de achar que ela é chata, mas vocês não dão um argumento forte o suficiente pra dizer o porquê ela é uma péssima avatar, velho. E o fato dela ter perdido a conexão... com os outros avatares é uma coisa situacional, velho. É uma coisa situacional. Tanto que o estado avatar é deixado bem claro que o estado avatar, apesar de ser poderoso, é o momento mais vulnerável do avatar. E eu queria lembrar também os senhores que o Aang, ele quase perdeu o estado avatar, entendeu? Se não fosse pela Katara, a Korra nem ia reencarnar. Ele nem ia reencarnar, a Korra nem ia existir como um avatar. Vocês têm que lembrar que foi a Katara que salvou o bumbum do Aang. E esse foi o maior feito da Mulher Maravilha nos quadrinhos. Aconteceu na HQ A Imortal Mulher Maravilha. O multiverso enfrentava uma de suas maiores ameaças, a antivida. A entidade começou a consumir e apagar tudo na criação. Universos, reinos, dimensões, nada resistia ao apagamento da antivida. Ela consumiu até mesmo o quarto mundo e a própria esfera dos deuses, levando universos como Nova Gênesis e Apocalipse. E mesmo a Legião dos Heróis não foi párea para a entidade. Ela consumiu tudo até não restar mais nada na criação. Nada além de uma heroína. Mulher Maravilha que agora guardava objetos como lembranças de seus amigos, como o anel do Lanterna Verde, a capa de seu amigo Clark e o cinto de seu grande amigo Bruce. Ela vagou por todos os cantos da criação, fugindo da antivida na esperança de encontrar algum sobrevivente, até que ela encontra a Espectro, que diz que foi até ela apenas para se despedir, pois ele diz que restam apenas eles dois em toda a criação e que sua existência não é mais necessária, pois ele existe apenas para levar a vingança de Deus a quem merece. Porém, não restou mais nada e nem ninguém para ser punido, e logo ele deixará de existir. Após a morte de Espectro, Diana tem certeza de que ela realmente foi a única que restou, então ela decide enfrentar de uma vez a antivida, pois seu fim não chegará sem uma luta. A antivida a ataca e ela luta com todas as suas forças. A antivida tenta apagá-la, mas Diana cerra seus olhos com determinação, coragem e principalmente esperança, pois aquele não será o seu fim e nem o fim de todas as coisas. Então ela faz um movimento icônico que a acompanha desde sua criação. Ela bate seus braceletes. A explosão de poder gerada ao bater seus braceletes é inigualável.
tão poderosa que a antivida não resiste e é completamente destruída. Mulher Maravilha destrói por inteiro a entidade que apagou tudo na criação. Mas não só isso, a onda de choque gerada pelo bater de seus braceletes reinicia a própria criação, trazendo de volta tudo e todo o multiverso infinito, reinos, dimensões, a esfera dos deuses. Mulher Maravilha, ao bater seus braceletes, destruiu a antivida, uma das entidades mais poderosas que existem, além de reiniciar a própria criação como uma verdadeira deusa. E esse não é só o maior feito da personagem, como também é um dos maiores feitos já visto numa história em quadrinho. Geek, pode falar o que você prefere? DC versus Marvel, começando pelas animações. Então, apesar de eu achar que a Marvel tem algumas animações que eu considero muito boas, não tem como, eu prefiro bem mais a DC nesse quesito. Eu acho que é até uma opinião geral, acho que a maioria realmente prefere também a DC no quesito animações. A Marvel tem animações como o Espetacular Homem-Aranha, os X-Men Evolution, que eu acho muito boas e eu gosto bastante, mas no geral as da DC são muito melhores. DC ou Marvel Cinema. Nesse quesito eu tenho plena consciência de que a Marvel manda muito melhor que a DC nesse quesito aí de filmes. Mas uma coisa é eu saber quem manda melhor, outra coisa é eu gostar. Então tem um porém aqui porque os meus filmes preferidos de super-heróis são da DC, que são Mulher Maravilha e Batman Cavaleiro das Trevas. Então não tem como eu escolher a Marvel mesmo sabendo que ela manda melhor nesse quesito. E por último, Marvel ou DC HQs. Nesse quesito não tem nem o que pensar, é DC. Tanto que foram as histórias dos quadrinhos da DC que me motivaram a fazer esse perfil aqui e ficar falando de quadrinhos. Porque a DC tem muitas histórias boas e interessantes que a gente sabe que nunca vai ser adaptada em um filme ou em uma série. Então eu venho aqui, falo, informo sobre essas histórias. Não que a Marvel não tenha também muitas histórias boas e interessantes. Mas nesse quesito aqui, HQs, não tem nem como comparar, na minha opinião, é DC. Lembrando, galera, que eu não tô dizendo que uma é melhor que a outra aqui nesse vídeo. Tô só expondo a minha preferência de acordo com a pergunta aqui que ele fez. Então não fiquem irritados. Avatar Korra versus Avatar Aang. Quem é o avatar mais poderoso e quem venceria uma luta entre esses dois? A gente sabe que considerando o roteiro, qualquer um deles pode vencer. Porém, considerando tudo que foi mostrado em A Lenda de Aang e A Lenda de Korra, a gente pode ter uma base de quem é superior entre os dois. E considerando uma luta de ambos base, ou seja, sem usarem o modo avatar, a resposta é bem simples. Isso porque a Korra é claramente superior ao Aang. E não chega a ser uma diferença pequena, uma diferença bem grande. Isso porque o domínio dos elementos de Korra é incrivelmente avançado e superiores aos de Aang em praticamente todos os aspectos. Desde os 4 anos de idade ela já possuía domínio sobre 3 dos 4 elementos. Enquanto Korra faz um uso mais equilibrado e diversificado dos 4 elementos, Aang claramente se baseia mais no elemento ar. Além disso, Korra é mais experiente que o Aang em todos os aspectos. Enquanto que o Aang é apenas uma criança que passou anos congelada, Korra já é uma adulta que treina desde muito pequena para ser uma excelente avatar. Além disso, diferente do Aang, Korra faz uso de algumas subdobras. Um exemplo disso é a dominação do metal, ou seja, ela é mais experiente, habilidosa e mais versátil que o Aang, além de possuir um estilo de luta bem mais ofensivo. Korra também possui mais demonstração de poder. Muito do que ela faz no seu normal, Aang só demonstrou poder fazer quando ativava o modo avatar, ou seja, a diferença de poder, habilidade, experiência, versatilidade entre os dois é bem grande. Korra venceria essa luta sem muitas dificuldades. Quando colocamos uma batalha onde ambos usam tudo que tem, inclusive o modo avatar, Korra também possui uma vantagem maior. Isso porque além dela possuir um domínio melhor sobre o estado avatar, podendo ativá-lo e desativá-lo quando bem entender, ela possui um conhecimento e uma conexão com os espíritos que nenhum avatar demonstrou ter antes. Além de desbloquear os 2 portais para o mundo espiritual, ela abriu um terceiro portal que até então não existia. A dominação de energia de Korra também está bem acima de qualquer outro avatar. Portanto, em uma luta entre Aang e Korra, o avatar Korra venceria. Mesmo Aang ativando seu estado avatar, ele não seria capaz de derrotar a Korra usando tudo que ela tem. Ele inevitavelmente acabaria sendo derrotado por ela. Então, isso foi o Aang lutando contra um dominador de sangue. A dominação de sangue é a dominação mais poderosa e perigosa que existe no universo de Avatar. Tanto que ela foi proibida de ser usada.
Se o Aang não tivesse usado o modo Avatar, ele teria sido derrotado. Na verdade, ele estava prestes a ir de arrasta pra cima. E isso é o Aang já bem mais velho, bem mais experiente, bem mais maduro e provavelmente mais poderoso. Agora prestem atenção nesse outro vídeo. It's almost a shame to take the bending of someone so talented. Almost. Impossible. I can airbend? I can airbend! Então, viram a diferença? Ali o Amon, além de bloquear as dominações da Korra, ele usou a dominação de sangue nela, mesmo assim ela conseguiu resistir um pouco ao ponto dela conseguir usar a dobra de ar e conseguir ali tirar ele de jogo. E mesmo ela não tendo tanta experiência quanto o Aang, ela não precisou do modo Avatar para fazer isso. Vocês ainda têm dúvidas de quem é o Avatar mais forte? Nimona é uma animação cancelada que contaria a história de Nimona, uma jovem com poderes metamorfos que se junta ao Ballister, um ex-cavaleiro que agora é um cientista louco, para que juntos os dois conseguissem expor a verdade sobre o governante do reino. O filme misturaria uma estética medieval com tecnologias futuristas em seu universo e trabalharia no meio da grande aventura desses personagens uma temática LGBT que traria uma grande representatividade para pessoas no mundo todo. O filme estava sendo feito pela Blue Sky, o mesmo estúdio de A Era do Gelo, que faliu e foi comprado pela Disney. Após isso, Nimona continuou sendo produzido até fevereiro de 2021, quando a Blue Sky teve finalmente as suas operações encerradas pela Disney, e com isso, Nimona, que já estava praticamente pronto com 75% da animação já feita, acabou sendo cancelado. Os motivos de por que a Disney não continuou com um projeto que já estava quase pronto nunca foram explicados direito, e sem a certeza se essa história um dia será finalizada, pelo menos a graphic novel que inspirou o filme segue viva e sendo muito bem premiada. Então se você quiser saber como essa história seria, você ainda pode conseguir ler ela na série de quadrinhos Nimona, escritos por Noelle Stevenson. A Netflix resgatou Nimona, uma animação cancelada da Disney, e eu vim contar tudo sobre essa história pra você. Nimona é baseada em uma HQ premiada de mesmo nome que conta a história de Nimona, uma jovem com poderes metamorfos que se junta ao Ballister, um ex-cavaleiro e agora cientista louco, para que juntos os dois possam expor a verdade sobre o governante do reino. O universo da obra mistura uma estética medieval com tecnologias futuristas e trabalha no meio da grande aventura desses personagens uma temática LGBT. Nimona começou a ser adaptado pela Blue Sky, o mesmo estúdio de A Era do Gelo que faliu e foi comprado pela Disney. Quando isso aconteceu, a Disney decidiu cancelar o projeto do filme, porém para a surpresa de todo mundo, Nimona foi resgatado pela Netflix e finalmente essa grande história verá a luz do dia como uma animação. Ela ainda não possui data de estreia, mas está programada para 2023, e eu preciso dizer para vocês que eu tô com certeza muito animado para poder ver esse projeto. A Netflix resgatou um filme cancelado da Disney e hoje eu vim aqui te contar toda a treta por trás dessa animação que tá chegando. Nimona será um filme baseado na graphic novel de Noelle Stevenson e contará a história de uma jovem com poderes metamorfos que se junta a Ballister, um ex-cavaleiro e agora cientista, para que juntos os dois possam expor a verdade sobre o governante do reino. O universo da obra mistura uma estética medieval com tecnologias futuristas e trabalha no meio da grande aventura de seus personagens temas como sexualidade e identidade de gênero. Originalmente, o filme estava sendo produzido pela Blue Sky, o mesmo estúdio de A Era do Gelo que pertencia à Fox. Porém, quando a Disney acabou comprando a Fox e fechando as portas da Blue Sky, eles decidiram cancelar essa animação que já estava bem avançada na sua produção, por ela abordar essas pautas delicadas e apresentar uma cena de beijo com personagens do mesmo sexo. Porém, felizmente, o projeto conseguiu ser resgatado pela Netflix, que deu continuidade à produção, e lançou recentemente o primeiro trailer da animação, que foi confirmada para estrear dia 30 de julho.
junho. Apesar de ainda não possuirmos muitos trechos oficiais da animação, a Netflix já divulgou diversas imagens que mostram uma estética linda para o filme e só aumentam as expectativas. Então agora já me segue aí e comenta o que você achou da ideia dessa produção. Hoje eu assisti Nimona, a nova animação na Netflix, e na moral, que filme bom! Acompanhando a história de Ballister, um cavaleiro que é acusado de um crime que não cometeu e que precisa se juntar a Nimona, uma jovem metamorfa, para tentar provar a sua inocência, a obra já cativa desde o seu primeiro momento. Seus visuais, apesar de não serem super inovadores esteticamente, ainda assim possuem muita personalidade e cativam ainda mais pela expressividade que são capazes de fornecer aos seus personagens. Mesmo com uma classificação indicativa de 10 anos, a história não deixa que os conflitos de seus personagens, as questões problemáticas da sociedade que os envolve e a sua linda mensagem sejam de alguma maneira infantilizadas e prejudicadas por um tom bobinho. Na realidade, é a ótima construção dos seus personagens que é capaz de converter o que poderia ser visto como bobo em algo muito envolvente e divertido para quem está assistindo, independente da idade. A obra nos permite refletir sobre como a educação é capaz de moldar uma sociedade tanto para o bem quanto para o mal. Sua narrativa demonstra como, independente de quem você seja, toda a história possui a sua importância, e como com um pouco mais de compreensão e compaixão com o próximo, nós seríamos capazes de construir um mundo muito mais unido e seguro. Então sim, o filme pode até ter certos desdobramentos previsíveis, porém o carinho e cuidado com a sua história são muito perceptíveis, transformando a obra em uma experiência maravilhosa. Com oficialmente o fim do DCU estando bem aí com o lançamento do último filme desse universo, que é o filme do Aquaman, hoje eu vou trazer os 3 personagens mais marcantes do universo de filmes compartilhados da DC. Começando pela maior de todas, a Mulher Maravilha. O filme da super-heroína foi lançado lá em 2017, quando ninguém dava mais nada pela DC. A reputação da DC estava lá embaixo e ninguém mais queria saber da editora, estava todo mundo no hype da Marvel com os Vingadores. Até que Mulher Maravilha foi lançado e mudou isso, sendo um sucesso de bilheteria e de crítica. Gal Gadot fez história no papel e calou a boca dos haters. Quem lembra que ela foi extremamente criticada na época que foi anunciada como Mulher Maravilha. Mas aí ela foi lá, fez história no papel, vai ser reconhecida por muitos anos aí como a Mulher Maravilha e ficou carregando a DC aí por um tempo até um outro super-herói chegar para ajudar ela. Sim, o Aquaman. Outro personagem que deixou sua marca aí no universo foi o Aquaman do Jason Momoa. Não tenho o que falar, galera. O cara foi lá, pegou um personagem que ninguém respeitava e transformou ele em um herói de respeito. Chegou lá com o traje dele amarelo e verde todo brilhoso, sem medo, e conseguiu nada mais nada menos que a maior bilheteria que a DC possui. Exatamente, a maior bilheteria da DC não é do Batman, não é do Superman, não é da Mulher Maravilha, mas sim do Aquaman. Jason Momoa fez ou não fez história com o personagem? E por último nós temos ela, nossa maluquinha preferida, Arlequina. Veio como quem não quer nada no filme do Esquadrão Suicida, mas acabou roubando a cena. Sim, as expectativas todas estavam no Coringa do Jared Leto, porque o Jared Leto é um grande ator e é muito reconhecido pelos papéis icônicos dele e marcantes. Mas ele acabou aí decepcionando. Já a Margot Robbie aí como Arlequina acabou roubando a cena. Fez mais 2 filmes como Arlequina, inclusive um deles é considerado um filme solo. Porque é chamado de Aves de Rapina, mas a gente sabe que o filme é da Arlequina. Inclusive, a popularidade da personagem da Arlequina cresceu muito entre os fãs da DC. E isso afetou a editora de forma positiva. A personagem ganhou série animada solo e as vendas de HQs dela subiram bastante. E esses foram os 3 personagens que, na minha opinião, marcaram esse universo e vão ficar aí pra história. Eu não aguento mais o pessoal comparando essa personagem. A Kahori é diferente de qualquer coisa que a Marvel fez. A Escaravelha Escarlate de Cavaleiro da Lua tem uma contraparte dos quadrinhos, que era totalmente diferente, mas ainda assim. Sylvie é original, mas ainda assim é uma versão alternativa do Loki. A Darcy e o Sylvie, do núcleo do Thor, são originais, mas são cientistas. E o agente Coulson, é só um agente da SHIELD. A Kahori surgiu em um universo onde o Tesseract se destruiu, virou um lago e criou uma dimensão. Kahori é uma indígena Mohawk que ganhou poderes nessa dimensão, dentro da Joia do Espaço. Então não tem ninguém como ela. Você sabia que o universo inteiro de Avatar foi inspirado em culturas do mundo real? A Nação do Fogo foi muito inspirada no Japão Imperial, como podemos ver pelo estilo das armaduras. Mas a arquitetura também tem muitos elementos da China, da Coreia e da Indonésia. Já a Ilha Ember foi inspirada no Havaí e no povo balinês. Já os Guerreiros do Sol, que são aquela antiga civilização que cultua o fogo e os dragões, foi bastante inspirada nos povos pré-colombianos, como os maias e os astecas.
Já os Nômades do Ar possuem duas inspirações. O primeiro, que é na vestimenta e na aparência dos nômades, que é muito baseada no budismo tibetano, e o conceito de uma civilização pacífica é muito inspirada na cultura Punjabi. Em relação à arquitetura, os templos de ar foram muito inspirados nos mosteiros que existem lá no Butão. As tribos da água foram muito inspiradas em indígenas esquimós de regiões árticas, como o Alasca, Canadá e a Sibéria. Os principais grupos étnicos dessas regiões são os Inuites, Aleutes e Yupiques. Alguns penteados e armas do Sokka são inspirados nos aborígenes nativos da Austrália. Há inspirações também da cultura japonesa, como a dobra de cura, que é muito inspirada no Reiki, e o colar de noivado, que é inspirado na cultura chinesa. Já no Reino da Terra, a principal inspiração étnica é o povo Han de origem chinesa. Porém, as armaduras das guerreiras Kyoshis são inspiradas nos samurais. Os dominadores de areia são inspirados em dois povos, os Tuaregs do norte da África e nômades do oeste asiático, como a Mongólia. E aí, já tinha pegado essas referências culturais? Por que a Moana foi a primeira anti-princesa da Disney? Lembrando que não tem absolutamente nada de errado em ser uma princesa, as suas personalidades, os seus desejos. É só legal analisar como a Disney conhece tão bem as suas fórmulas e as suas estruturas que ela também sabe exatamente aonde subverter elas. Já começa com o fato da Moana ter pai e mãe, já tirando da frente o arquétipo do protagonista órfão, que geralmente é colocado nos roteiros pra fazer a gente sentir dó do personagem e rapidamente já conseguir empatizar com ele. Antes da Moana, a única protagonista da Disney que tinha pai e mãe vivo foi a Mulan, que também subverteu muita coisa lá em 98. Depois a gente tem o arquétipo do interesse amoroso / príncipe encantado, que sempre é responsável por salvar o dia no final das contas, com o Maui, que não é o interesse amoroso da Moana, como estava nos planos iniciais do projeto. A Moana não só não tem um interesse amoroso, como a figura de herói que é colocada aqui também se subverte quando ele no final das contas só atrapalha, e quem tem que salvar o dia no final das contas é sempre a própria Moana. Hoje em dia é muito comum as protagonistas da Disney não terem interesses amorosos, e isso inclusive tem incomodado as pessoas ao longo do tempo. Mas eu pessoalmente acho que como o público-alvo desses filmes sempre sejam crianças, talvez o romance realmente não seja uma história muito interessante pra gente contar. Mas como sempre também isso é papo pra outro vídeo, então já comenta aí embaixo se você quiser que eu debate sobre esse ponto. A gente tem também os animais ou as criaturas fantásticas que também servem pra salvar a princesa ou guiar ela durante a sua jornada. Apesar de eu amar Cinderela de paixão, gente, eu não engulo aquele final dela chorando e se desesperando porque a madraça trancou ela no sótão e sobrou até pro cavalo ajudar a coitada. Minha filha, arrombe essa porta. A Moana foi trancada numa caverna por uma rocha gigantesca e saiu de lá em 1 minuto, já que o seu animal de estimação também faz o oposto de ajudar e só atrapalha a coitada. E por fim a gente tem o gênero aventura exploratória, que é um gênero que a Disney tenta trabalhar há muito tempo e todos eles fracassam bastante. Mas quando ela tira o protagonista masculino e coloca uma princesa para desempenhar essa clássica jornada do herói no filme, além de, claro, também adicionar as músicas, ela consegue fazer a união perfeita desses dois gêneros que resulta nessa obra de arte chamada Moana. Olha, eu não sou princesa. Você deve ter ouvido falar de Nimona nesses últimos dias, ou pelo menos visto essa personagem de cabelinho vermelho por aí. Mas você sabia que esse filme quase não existiu? Pra quem não sabe, Nimona é a nova animação da Netflix e tem feito um mega sucesso desde o lançamento. Ela é uma adaptação de uma graphic novel do Nate Stevenson, que é muito legal a graphic novel, inclusive, que se passa no mundo medieval futurista. E bem resumidamente, a Nimona é uma adolescente metamorfa. Ela tem o poder de se transformar em vários tipos de animais e tudo. E ela acompanha o Ballister Bolthard, que é um cavaleiro renegado com uma reputação terrível. Mas tem muito mais nessa história e se vocês quiserem eu faço um vídeo só sobre isso, já que esse aqui é sobre os bastidores. Muita gente não sabe o rolê por trás dessa adaptação e a luta que foi pra ela sair. Ela era um projeto da Blue Sky, o estúdio que fazia os filmes da Era do Gelo, sabe? E esse estúdio fazia parte da Fox, que tinha comprado os direitos pra fazer uma adaptação de Nimona, isso lá em 2015 ainda. E eles estavam fazendo o filme, que tava com previsão pra lançar em 2020, só que em 2019 a Disney comprou a Fox e a Blue Sky veio junto. Aí em 2021 a Blue Sky foi fechada e todos os poucos projetos que tinham sobrado ali foram cancelados, inclusive Nimona. E o filme já estava 75% concluído. Tudo ia ser jogado fora. Só que no ano passado, a Annapurna Pictures e a Netflix resgataram o projeto e o resto é história, né? Até agora, a Nimona tem 94% de aprovação no Rotten Tomatoes, entrou no top 10 mais assistidos da Netflix em uns 50 países. E esse sucesso todo podia ter sido da Disney, imagina? Ai, eu vou dizer pra vocês, que bom que resgataram Nimona, porque é um filme que já tá no meu coração. Se vocês não viram, vejam, porque é muito legal. Se vocês já viram, me contem o que acharam e quais outros projetos vocês queriam que fossem resgatados, porque tem muita coisa que foi cancelada ultimamente, né? A Capitã Marvel talvez seja o maior símbolo de heroísmo na Marvel.
Mas calma, galera, antes de me xingarem, vejam o vídeo. Galera, sempre quando a gente fala sobre símbolo de heroísmo ou heróis ícones, a pessoa pode ser muito fã da Marvel, mas sempre são esses três aqui os primeiros heróis a virem na cabeça de qualquer um. E na Marvel, apesar da gente ter um dos heróis mais populares dos quadrinhos, que é o Homem-Aranha, eu não vejo ele como o maior símbolo de heroísmo da editora, porque ele é um herói muito jovem ainda, ele é basicamente uma criança. Não me levem a mal, gente, o Homem-Aranha é incrível, mas se ele morresse nos quadrinhos, não traria um impacto assim tão grande no mundo. Um impacto grande como quando esses três aqui morreram, onde o mundo ficou um completo caos, as pessoas perderam as esperanças, incluindo os próprios heróis. E na minha opinião, a Capitã Marvel é a personagem da Marvel que mais se aproxima de causar um impacto grande assim no mundo. Ela é com certeza uma das heroínas mais poderosas da Marvel. Ela tem amigos em todo o universo, isso porque a Capitã Marvel não se resume em salvar apenas o planeta Terra. Existem vários outros planetas no universo. E vocês não estão lá, infelizmente. Assim como os maiores heróis da DC que têm sua própria família, como a Super Família, a Bat-Família, a Família Maravilha, a Capitã Marvel também tem a sua própria família, a Família Marvel. E vocês sabem, né? Todo grande herói inspira outros a serem heróis também. Algumas pessoas podem achar que o Capitão América seja o maior símbolo de heroísmo na Marvel. Eu discordo, porque eu vejo o Capitão América se resumir muito aos Estados Unidos. Eu não vejo ele inspirar o mundo como um todo, e sim apenas os Estados Unidos. Inclusive, quando a Wanda alterou a realidade do mundo em Dinastia M, ela colocou a Capitã Marvel como a maior super-heroína da Terra. E além de inspirar o mundo e outros heróis, a Capitã Marvel também é uma ótima líder. E apesar dela não ter sido a primeira personagem a levar Marvel no nome, ela é com certeza a que defende melhor o nome da editora. E é por isso que, na minha opinião, a Capitã Marvel é o maior símbolo de heroísmo da Marvel. Mas e vocês? Que herói vocês acham que mais se aproxima de ser um símbolo de heroísmo na Marvel? A Disney ainda faz animação 2D, mas a gente nunca vai ver. Isso porque todas essas versões são usadas apenas para inspirar os animadores 3D na hora de fazer a versão final do filme no computador. Isso é um passo muito importante na criação do filme, mas fica só nos bastidores. Qual desses filmes você gostaria de ver em animação 2D? Afinal, qual é o sentido das evoluções em Digimon? Uma cadelinha que vira uma gata, depois um anjo e termina como uma dragoa rosa com cara de cachorro. Qual a lógica? Então, uma coisa que você precisa entender sobre Digimon é que a cadelinha também pode virar essa raposa, a gata pode evoluir para essa outra personagem e a anja, ao invés de virar dragão, também pode virar essa outra anja mais poderosa. E isso acontece porque, diferente de Pokémon, onde os monstros passam por metamorfoses, em Digimon ocorre uma evolução real, no sentido darwiniano. Os Digimon possuem uma árvore evolutiva, com um ancestral em comum, que vai evoluindo para variadas formas diferentes, dependendo das interferências que recebe. Por exemplo, a cachorrinha, que evolui para gata devido à interferência da luva, que vem de um felino chamado Cyberleomon. Já a gata só vira anja se receber poder divino, e caso contrário, ela terá uma evolução mais bestial mesmo. E é assim com todos os Digimon, e por isso eles possuem árvores evolutivas tão diversificadas, com algumas evoluções parecidas e outras nem tanto. Você já reparou que a Mulher Maravilha tem uma galeria de vilões muito menor que a galeria de vilões do Batman e do Superman? E tem uma justificativa bem plausível para isso. Acontece que a Mulher Maravilha foi criada como uma guerreira, ela é uma amazona, uma matadora de deuses, enquanto o Batman e o Superman possuem ideais de heroísmo, de nunca matar em hipótese alguma, não importa o quão grande represente a ameaça daquela pessoa, da existência daquela pessoa, a Mulher Maravilha já tem um pensamento bem diferente. Ela acredita que tudo aquilo que é mal deve ser literalmente cortado pela raiz. Inclusive, em um debate com o próprio Batman e o Superman, ela fala justamente isso, que ela tem uma galeria de vilões, né, de inimigos bem menor que a deles, justamente porque ela não dá oportunidade para os seus inimigos concluírem seus planos malignos. Se representa uma ameaça para ela e representa uma ameaça para a humanidade, ela extermina. Enquanto o Batman nunca de fato deu um fim à ameaça que o Coringa representa para Gotham, todas as vezes ele prende o Coringa sai do asilo Arkham, faz mais vítimas, inferniza Gotham
e repete o ciclo várias e várias vezes, a mesma coisa com o Superman e Lex Luthor, a Mulher Maravilha já não dá muita oportunidade para os inimigos dela não. Inclusive a gente sabe que se Lex Luthor e Coringa fossem inimigos dessa mulher aqui, eles já teriam sido de arrasta pra cima há muito tempo. Mas e aí, pra você quem tá certo nessa discussão? Mulher Maravilha ou Batman e Superman? Pra você tem que exterminar ou pra você tem que dar uma chance?